Olá! Hoje a gente vai conversar sobre algo que está por toda parte, mas que quase ninguém vê. O sistema nervoso do mundo industrial. Vamos falar dos sensores. São eles que dão às máquinas os sentidos para perceber, medir e reagir ao mundo físico. A grande pergunta é essa, né? Como é que as nossas fábricas, as nossas máquinas, conseguem sentir o que está acontecendo? Como um robô sabe a força exata para pegar um objeto, ou como um forno industrial mantém aquela temperatura perfeita sem errar 1 grau? Bem, por muito tempo, a resposta era bem simples, com os nossos próprios sentidos. Eram os operadores com um ouvido treinado, um olhar atento e o toque experiente que faziam todo o trabalho de medição. Mas convenhamos, hoje em dia, com a velocidade e a precisão que a indústria precisa, isso já não funciona mais. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Nessa primeira parte, a gente vai desmontar a percepção da máquina para entender quais são as peças fundamentais que fazem tudo isso acontecer. Para a gente entender como uma máquina sente, é preciso sacar a diferença entre 3 nomes importantes. Pensa comigo, o sensor é como a pontinha do nosso dedo. Ele é o primeiro a sentir o calor, a mudança física. Já o transdutor funciona como um nervo, que pega essa sensação de calor e transforma num sinal elétrico. E, por fim, o transmissor, que é tipo um tradutor universal. Ele pega esse sinal elétrico e deixa ele numa língua que o cérebro, que no nosso caso é um computador, um controlador, consiga entender perfeitamente. Isso tudo junto forma o que a gente chama de cadeia de medição. É um processo com 4 passos bem definidos. Tudo começa com a variável física, tipo a temperatura ou a pressão. Aí, o elemento sensor vai lá e detecta essa variável. Na sequência, o transdutor converte e dá uma arrumada nesse sinal. E no final das contas, o que a gente tem é um sinal de saída padronizado, prontinho para ser lido por um CLP, por exemplo. Mas não adianta nada só ter um sinal. A qualidade, a precisão desse sinal, isso é tudo. Agora a gente vai ver o que realmente faz um sensor ser bom de serviço. E para entender por que essa precisão é tão importante, dá uma olhada nessa evolução. Desde a primeira revolução industrial, lá com as máquinas a vapor, até hoje, na 4ª revolução, com as fábricas inteligentes e Big Data, a necessidade de sensores mais rápidos, mais exatos e mais confiáveis só cresceu. Foi um crescimento exponencial. Cada nova revolução exigiu que as máquinas tivessem sentidos cada vez mais apurados. Então, o que define a qualidade de um sensor? Basicamente, 3 características são essenciais. A sensibilidade, que é a capacidade dele de perceber até as menores mudancinhas, a resolução, que é o menor tiquinho de mudança que ele consegue detectar, e a linearidade, que é o quão previsível e constante ele é. Um sensor top de linha é super sensível, tem uma resolução incrível e uma resposta totalmente linear, sem surpresas. Beleza, já chega de teoria, né? Vamos ver como isso tudo funciona na prática. E para isso, vamos usar um dos exemplos mais clássicos e importantes da indústria, a medição de temperatura. E quando o assunto é medir temperatura, a briga é boa entre 2 gigantes. De um lado, os termopares, eles são os brutamontes, super robustos, mais baratos e aguentam temperaturas altíssimas. Do outro lado, os RTDs, como o famoso P100. Esses são os cirurgiões, os campeões da precisão e da estabilidade. A escolha é aquela clássica. Você precisa de um trator parrudo ou de um carro de Fórmula 1 super preciso? Depende da corrida, né? Agora vamos imaginar a cena. A gente tem o nosso cirurgião, o P100, lá de olho num reator químico. Só que tem um detalhe. O sistema de controle, o cérebro da operação, não lê a temperatura direto. Ele lê o valor de resistência elétrica, 138,5 ohms. E aí? O que esse número significa? É aqui que a mágica da matemática entra em cena. Mas relaxa, é bem mais simples do que parece. A gente usa uma fórmula. Primeiro, joga os valores que a gente já tem lá dentro. A gente sabe que 138,5 ohms é igual à resistência a 0 graus, que é 100, multiplicado por uma constante e pela temperatura. Isolando a temperatura na conta e pronto, chegamos a uma leitura exata de 100 graus Celsius. Isso mostra direitinho como o fenômeno elétrico vira uma informação super importante para o processo industrial. Ok, a gente viu um sensor em ação, mas agora vamos ampliar o foco e olhar para o quadro geral, porque a gente não está mais falando de um sensor isolado, a gente está falando de como milhares deles, juntos, criam o que chamamos de fábrica inteligente. Pensa comigo, se a indústria 4.0 é o cérebro da fábrica moderna, cada sensor desses é uma terminação nervosa. São as pontas dos dedos, os olhos, os ouvidos.
São eles que estão lá no campo de batalha, sentindo a realidade física e mandando dados vitais, fresquinhos, em tempo real, para o cérebro tomar as decisões certas. E aqui que a coisa fica realmente gigante. Aquela leitura de temperatura não é só um número, é um ponto de dado. Agora imagina milhares desses pontos alimentando uma inteligência artificial. Ela consegue prever uma falha semanas antes de acontecer, evitando uma parada que custaria milhões. Ou permite que robôs ajustem a força com uma precisão que nenhum humano conseguiria. Esses pequenos aparelhos são, literalmente, a base, o alicerce de toda a transformação digital na indústria. Então, olha só o caminho que a gente percorreu. Saímos da medição manual, feita no feeling, para uma cadeia de medição totalmente automática. E de lá para fábricas inteiras que sentem e reagem ao seu ambiente. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Com máquinas que podem sentir absolutamente tudo, o que será que vem a seguir?